Aí, tá gravando, beleza. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tava aqui tomando um mate no dia de hoje, é um sábado, tá bem chuvoso lá fora e esse tipo de dia, esse tipo de clima eu acho bem propício para fazer uma rotina mais introspectiva, pensar sobre algumas coisas. E como o título do vídeo já denuncia, eu tava refletindo sobre um assunto que eu tava lendo nas escrituras, na Bíblia mesmo, um assunto de utilidade grande e prática. Acho que até para quem não é religioso, até para quem não acredita totalmente ou parcialmente nesse tipo de assunto, mais especificamente na carta aos Efésios. Vou deixar o trecho aqui, que a passagem diz basicamente: sejam bons uns com os outros e se perdoem como Deus perdoou vocês. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, porque é uma temática relevante, assim, bem profunda, né? Abrange basicamente a totalidade da nossa vida. E eu fiquei pensando, né? Poxa, uma coisa tão abrangente, assim, como é que eu vou, no dia a dia, né, nas minhas relações, perdoar os outros como Deus perdoou a gente, né? Que é um exemplo extremamente significativo. E isso eu acho que vale para todo mundo, sabe? Para todas as pessoas. Em algum momento, certamente, se não todos os dias, a gente passa por situações assim que envolvem questões de perdão e, enfim. E eu cheguei a algumas conclusões que eu queria compartilhar com vocês, depois de pensar um pouco em relação a isso. E, enfim, decidi gravar para trazer essas conclusões com vocês. Preliminarmente, queria deixar esclarecido algumas coisas. Eu não sou nenhum teólogo, não tenho formação na área, então eu reconheço isso. Então o que eu posso falar talvez esteja sem consonância com qualquer tipo de doutrina religiosa. O segundo ponto é que eu só tenho 24 anos, eu trago a minha experiência, eu não tenho a pretensão de ser autoridade de forma alguma, e também eu não pretendo trazer verdades absolutas, porque eu sei que eu posso errar em algum ponto ou interpretar alguma coisa de um jeito errado ou me expressar errado. E o terceiro e último ponto é que o que eu vou falar são conclusões, não são necessariamente coisas fáceis de se aplicar, e eu também não necessariamente aplico tudo que eu falo, porque, como a gente vai ver, são questões difíceis, assim, por se tratarem de assuntos existenciais e profundos, né? Então, vamos lá. Eu vou dividir o vídeo em 3 pontos, que seria as formas de perdão, a natureza do perdão e o objeto do perdão. Eu acho que assim fica mais categórico, fica mais fácil de visualizar as coisas. Então, vamos lá. O primeiro ponto, as formas de perdão, que eu refleti a respeito do tema, né? Perdoar os outros como Deus perdoou a gente. E ao que eu pude concluir, ao que eu pude entender, existem as duas formas que seriam similares ou análogas ao perdão gratuito e ao perdão análogo à confissão. Aí o primeiro ponto seria o perdão gratuito, que eu cheguei à conclusão, juntamente com a reflexão desse trecho que eu trouxe agora para vocês, das minhas meditações a respeito da crucificação em si de Cristo, né? Porque isso tem um significado muito profundo, tem muitas implicações. E ali é um exemplo muito nítido de perdão gratuito, sabe? Até para quem não acredita nas implicações religiosas disso e acha que é só uma história ou um mito, ainda assim seria um mito que dá para aprender muito com isso. Que, enfim, como todo mundo sabe, Cristo foi crucificado e o objetivo disso era redimir a humanidade, salvar a humanidade dos erros, dos pecados de todo mundo. E ele faz isso se sacrificando. E esse sacrifício apazigua Deus, agrada a Deus, e a gente está perdoado dos nossos pecados. E não há nenhum mérito nosso, da nossa parte, sabe? Cristo, Deus faz isso por liberalidade, por amor. Então, tipo, é um perdão gratuito, assim. Pela graça, né? Que a gente chama, é uma coisa de graça.
E isso é aplicável nas situações cotidianas, né? Eu vou trazer essas situações, né? A gente perdoa alguém gratuitamente, sem a pessoa necessariamente merecer ou sem ela ter vindo até a gente. Isso é um perdão gratuito, é uma forma de perdoar a pessoa. E isso é bem nobre, assim. Isso é bem nobre porque acho que é o modo mais elevado de você perdoar alguém. O segundo ponto seria uma forma que tem muito a ver com a confissão, que é um sacramento, que não é algo inventado pela igreja, foi algo instituído pelo próprio Cristo. A igreja só é guardiã desse sacramento. Os fundamentos eu vou deixar aqui na tela. E é um sacramento muito pedagógico, porque ele é basicamente composto de 3 fases, que seria a confissão, o ato de contrição e a penitência. Isso para nossa relação com Deus, mas a gente pode aplicar isso para a relação de humano para humana. Por isso que é um sacramento muito pedagógico, além de ser muito necessário na vida religiosa, ele é muito pedagógico para a vida do dia a dia, assim. Por quê? A confissão você faz quando você comete uma falta grave, no caso, com Deus. Por isso que você se confessa através do padre para Deus. E tá, os 3 elementos, confissão, contrição e penitência. A confissão propriamente dita é você dizer qual foi o seu erro, você reconhece aquilo e você diz, eu fiz isso, eu errei. O ato de contrição, para quem não sabe o que é uma mini oração que precisa ser composta de alguns elementos, que seria você dizer que errou, que você reconhece seu erro, que você está arrependido e que você quer mudar. E a penitência não é necessariamente algo doloroso, negativo, como as pessoas acham. É simplesmente um gesto, um ato que você tem que fazer para compensar aquilo de certa forma, mas não seria uma compensação equivalente, no caso de Deus, né? Porque, enfim, a misericórdia é infinita. E dessa forma você realiza o sacramento da confissão e você se reconcilia com Deus. E você é perdoado. De forma análoga, a gente pode analisar isso nas relações humanas como a segunda forma de perdão. A gente não está se colocando no lugar de Deus, obviamente, mas vamos supor que alguém comete uma falta grave contra a gente e a pessoa vem se confessar, ela diz que ela errou, ou ela reconhece o erro dela, ela se confessa, ela faz o ato de contrição, diz que ela errou, não quer mais, e faz alguma coisa para compensar aquilo, seja através de um ato, seja através do arrependimento dela ou mudando de atitude. Porque a melhor desculpa é você mudar de atitude. Tipo, eu acredito nisso. E essas são as formas de você perdoar ou ser perdoado. Ou de maneira gratuita, que é uma forma elevada, né? Ou através dessa dinâmica toda. Essas são as formas. Aí indo para a segunda parte, para a gente entender melhor qual seria a natureza do perdão. Porque uma coisa é a gente entender como perdoar, como ser perdoado, e um assunto importante também é a gente entender o que é o perdão, tipo, o que é necessariamente você perdoar, ser perdoado, qual que é a natureza desse ato. Então, primeiro a gente pode analisar o que não é o perdão. De início, o perdão, ele não é você minimizar o erro da outra pessoa, no sentido de falar que aquilo não foi um erro ou não causou algum tipo de dano, porque isso seria uma injustiça com a própria verdade e também perderia a função pedagógica da correção, porque se você minimiza o erro, se não existe erro, não existe ofensa. E se você releva aquilo no sentido de dizer que não aconteceu nada, você perde a função pedagógica de corrigir a pessoa. Tipo, isso é importante para a pessoa melhorar, para a pessoa evoluir, enfim. O erro, ele não é minimizado, o dano não é minimizado. Mas você, ao perdoar, aquele dano, aquele erro não te afeta mais. Um dos bons indicativos de que você perdoou a pessoa é quando aquilo não te afeta mais. Porque quando te afeta, você sente essa afetação, esse dano. E se você perdoou a pessoa, mas aquilo ainda te afeta, você está sentindo de novo, você está ressentindo. E aí que entra, como vocês já devem ter percebido, o ressentimento. Se você está ressentido com a pessoa e diz que você perdoou ela,
não ocorreu, perdão, tipo, você está ressentindo ainda. Em segundo lugar, o perdão não é a incapacidade de você ficar bravo ou de você se sentir afetado pelo que a pessoa fez. A pessoa está cometendo alguns erros com você e você, entre aspas, releva aquilo porque você não consegue se posicionar. Você não consegue fazer valer a sua vontade, você não consegue dar um basta naquilo, você não consegue reagir. Isso não é necessariamente uma virtude, isso é talvez até um defeito de você não se posicionar. As pessoas podem te confundir com alguém manso, com alguém pacífico, mas não é o caso, na verdade é uma ausência de posicionamento. Alguém manso e pacífico é alguém que conseguiria se posicionar, conseguiria fazer cessar aquilo, mas está tolerando voluntariamente. É bom fazer essa distinção. Tá, agora vamos para o que seria efetivamente o perdão. Na minha conclusão e nos meus raciocínios, aí eu posso estar errado, realmente, estou bem aberto a algum tipo de discordância. Ao meu ver, o perdão ele é efetivamente duas coisas. Ou você esquecer o que aconteceu, fingir que não aconteceu e seguir a vida em diante. Ou você não esquecer o que aconteceu, lembrar daquilo de forma sensata e não deixar aquilo afetar negativamente a sua relação com aquela pessoa. E por que eu digo não esquecer? Porque você vai lembrar daquilo em interações futuras. Aliás, você vai lembrar daquilo para regular interações futuras, de maneira a não ser ingênuo. Dando um exemplo prático, bem banal, assim, bem leve. Você empresta objetos para o seu amigo que te pede emprestado e ele tem um histórico de quebrar ou danificar aqueles objetos. Você perdoa ele, aquela atitude que danificou alguma propriedade sua, mas você não esquece aquilo, você lembra de que ele tem um histórico de danificar objetos que você empresta. E aí você passa a não emprestar mais, você não tem nenhum tipo de rancor, nenhum ressentimento com o que ele fez, mas você não é ingênuo e você deixa de emprestar objetos para ele, ao meu ver. Ou em algum tipo de relacionamento pessoal, não necessariamente namoro, mas relacionamento social. A pessoa tem um comportamento que te incomoda, que te ofende ali, é uma pessoa difícil de lidar. E se você perdoa a pessoa pelas ofensas que ela fez, você, nessa segunda modalidade de perdão, você não se sente ofendido com aquilo, você não guarda rancor, você não guarda ódio, você entende que aquilo é da natureza da pessoa e que ela tem a possibilidade de evoluir, dependendo dela mesma, e você entende, a pessoa é assim, eu não vou ficar ressentido com o que ela falou, eu vou compreender que ela está num momento de maturidade dela, que esse é o comportamento a se esperar dela, e com base nisso eu não vou mais interagir com ela, porque daí eu vou estar me envolvendo numa situação que eu sei o desfecho. Isso seria você não esquecer o que a pessoa fez e modular o seu comportamento com base no que aconteceu, mas sem desejar o mal daquela pessoa ou sem ficar ressentido com o que ela falou pra você, apesar de ter sido um comportamento negativo. E, ao meu ver, essas são as duas modalidades. Você esquecer o que a pessoa fez e seguir como se não tivesse acontecido nada, ou você perdoar a pessoa, não ficar ressentido com aquilo, não deixar aquilo te afetar negativamente, mas tomar as providências, sabe? E agora vem uma consequência interessante que eu pensei. Se o perdão necessariamente leva à reconciliação, porque são duas coisas que andam de mãos juntas, né? E a resposta para isso depende da circunstância. Nem sempre vai ser sim e também nem sempre vai ser não. Como assim? A reconciliação depende de duas coisas, ao meu ver. Eu posso estar errado de novo. Depende de ou você ter uma relação prévia com a pessoa e a pessoa também querer se reconciliar. Primeiro ponto, a relação prévia. Se a pessoa que te cometeu uma ofensa ou fez alguma coisa errada pra você não tem nenhum tipo de relação com você, você pode perdoar a pessoa e não tem muito com o que se reconciliar. Você perdoa a pessoa do jeito que a gente abordou anteriormente, ou através de uma forma gratuita, ou a pessoa vem se desculpar com você, e beleza, vida que segue. Vocês não têm muito o que reconciliar porque vocês não têm relação prévia. Aí na segunda hipótese, se vocês têm relação prévia, uma relação positiva prévia,
você só consegue se reconciliar se a pessoa quiser se reconciliar também, porque é necessário que as duas pessoas queiram se reconciliar. Você perdoa a pessoa, ou de maneira gratuita, ou a pessoa vem conversar com você, e as duas querem reatar a relação, ou seguir, ou, enfim, deixar isso para trás, sabe? Isso depende das duas pessoas. Então, ao meu ver, essas são as possibilidades. É uma questão que depende, assim. E se você não se reconciliar por causa dessas circunstâncias, eu não acredito que seja um perdão imperfeito. Às vezes as pessoas têm a concepção de que você tem que se reconciliar com a pessoa, você tem que abraçar e gostar dela, enfim. E por último, no terceiro tópico, é o objeto do perdão, que também é uma coisa importante para a gente saber e para a gente delimitar. É necessário a gente saber o que é passível de ser perdoado. A resposta é simples e ao mesmo tempo difícil, porque a resposta simples é que tudo é perdoável. E a gente aprende isso nos exemplos tanto de Cristo, tanto com Deus, que a doutrina ensina que não existe nada que Deus não perdoe. Outro exemplo é o Papa João Paulo, que perdoou o terrorista que tentou matar ele. Isso é um exemplo bem radical, assim, a pessoa atenta contra a nossa vida, contra a vida dele e é perdoada. Então, acho que isso é uma prova bem grande, assim, de que tudo é possível. Mas aí que tá. A dificuldade é justamente aplicar esse conceito, por questões óbvias, né? Algumas coisas são mais ou menos graves, questões que lidam com vida e morte, questões de roubo, de crime, de qualquer tipo de violação, sabe? É difícil, não, e não significa, se a pessoa não conseguir perdoar, não significa que ela seja menos evoluída, menos capacitada, que realmente, se ela conseguir, é um feito, assim, extraordinário. E, por outro lado, também, algumas coisas levam tempo, sabe? Levam tempo para serem perdoadas, seus efeitos serem absorvidos, os efeitos negativos cessarem. Então, por isso que é uma questão difícil. Mas a resposta é essa. Tipo, a gente tem a resposta, sabe? E eu acho que isso já é meio caminho andado. Agora resta efetivamente cultivar essa ideia, sabe? Entender melhor, botar isso no dia a dia. E, enfim, vai ser uma coisa que vai levar a vida inteira, porque a vida inteira vai ter circunstâncias que são relacionadas a isso. Mas se a gente tiver o conhecimento, já fica bem mais fácil. Tipo, essa é a minha visão. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque pra mim foi uma grande revelação, que veio do nada, assim. Eu tive essa ideia, eu comecei a pensar, e na hora eu pensei, puxa, eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque se alguém assistir e pensar um pouco, vai ser útil para essa pessoa, tipo, eu tenho certeza disso. Vai agregar na vida da pessoa, é uma coisa que me agregou em um dia, já mudou minha concepção, assim. E eu espero sinceramente que isso seja bom para você, tipo, essa mensagem, essa reflexão. E é isso mesmo. Estou aberto a qualquer tipo de opinião, discordância, ou enfim, algum relato. Espero que seja bom, espero que seja proveitoso.